mais do que as nossas palavras, o que pode inspirar as pessoas é a nossa autenticidade de ser quem nós conseguimos ser. Sabe que eu fui um cara, eu nunca tive, falando de plano de música, eu nunca tive um ídolo na música. Eu queria ser o fulano. Não, eu sempre quis ser eu. Porque eu acho que quando eu sou o fulano, eu vou viver na sombra do cara. E eu tenho um propósito que é único. E assim, e pode ser que o meu propósito seja ficar nos bastidores simplesmente sendo amigo das pessoas. Já é legal. Tá ótimo, já é um grande propósito. Eu não preciso ser um cara que vai, tá nos holofotes. Não preciso, cara. Não, sabe? Tem gente, porque às vezes o cara que quer estar no holofote, ele acha que todo mundo quer estar. Sim. Quando tem gente que, cara, eu não quero. O meu propósito eu cumpro dando apoio para as pessoas. E é isso, cada um tem eu acho que a vida é essa. Cada um vai se ajudando com as habilidades que tem, né? Tem um mecanismo que faz as coisas acontecerem, né? Eu sempre digo que tem trem, tem vagão, porque assim, senão, não adianta só com locomotiva, a coisa não funciona, só com vagão não funciona. Claro, isso aí. As peças, elas são todas interligadas e necessárias para que as coisas funcionem, como um grande mecanismo mesmo. Tendo uma visão mais sistêmica do mundo, como o próprio como o corpo humano, né? Exato. Tudo tem. As coisas que são mais vitais nem aparecem, né? Elas estão por dentro, né? E eu vejo que nós temos exclusividade do ser e compatibilidade de interagir. Verdade. A gente precisa ter uma exclusividade, entender isso. Você é você, eu sou eu. Sim. Eu sou a Kelly. Mas sabe por quê? Alguns anos atrás, quando eu comecei a palestrar, eu fiz vários cursos. Fiz alguns com Roberto Chinachi, Leila Navarro e tal. E existe um protocolo, digamos assim, do ser palestrante. Ouvi também muitas histórias, por exemplo, mulheres palestrantes ganham 30% a menos no mercado e tal. E mulheres que palestram olha o que eu ouvi. E fui treinada por isso alguns anos atrás. Mulheres que palestram de saia ganham mais do que as que palestram de calça. Enfim, eram detalhes assim que eu falava, gente, mas quer dizer que eu tenho que deixar de ser eu em algum momento para ser algo adaptado ao mercado. Isso é muito sério também, porque o mercado, na realidade, às vezes ele cria um certo padrão ali, entendeu? E exclui quem não faz parte daquele padrão. Outra coisa, o meu tom de voz. Eu não sei se eu tô falando alto ou baixo aqui no microfone, mas eu percebo em algumas gravações que depois eu tava gritando, esperneando, tava lá esguarniçada. Gravações de palestra, eu tô com o microfone na mão, aquilo está alto, né, a pessoa tá ouvindo, mas eu tô lá gritando porque eu tô falando, porque eu tô querendo que chegue. E quando eu vou assistir aquilo, eu fico desesperada, eu falo, por que você tá gritando? E muitas vezes eu me treinava para reduzir o tom de voz. E eu já fiz algumas palestras, digo em tom blasé, assim. Então agora nós vamos avaliar aqui o funcionamento cerebral humano, nós temos tudo, né? Perde a tua naturalidade. E eu também via nas gravações que não era eu, entendeu? E aí eu comecei a entender que cada um de nós tem o seu próprio estilo. Porque depois eu comecei a treinar outras pessoas, e as pessoas falavam, não, eu quero fazer como você. Eu digo, então, não vai dar. Não vai dar. E não é porque eu sou a melhor ou sou a pior. Não, é porque eu sou eu. É o teu jeito de... Exato. Eu fui fazer uma palestra num hospital uma vez. Eu gosto muito de trabalhos sociais, tá? Eu tenho um V da minha vida em que eu faço. Agora eu, na realidade, direciono muito para a LBV, porque eu já tive ações sociais muito grandes e eu percebi que isso tem que ter uma responsabilidade enorme, tem que ter um profissionalismo para fazer isso. Enfim. E agora tudo que eu tenho que fazer eu direciono para a LBV, porque eu gosto muito do trabalho deles. Bom, mas num desses convites eu fui palestrar, acho que era em Esteio, num hospital, para a equipe de enfermagem, antes da pandemia, tá? Porque eles já estavam sobrecarregados, eles já estavam passando por uma situação complicada, eu nem imagino o que aconteceu na pandemia, mas enfim, me convidaram. E eu sempre quis palestrar de drag queen, entendeu? Eu quis me montar. Mas eu nunca achei uma assessoria que me ajudasse a fazer isso, porque eu não virasse uma palhaça, mas que virasse uma drag, entendeu? Porque tudo tem uma linha tênue, né? Sim, sim. E aí, como eu acredito muito que tem alguém que organiza essas situações, quando eu recebi esse convite, imediatamente eu falei de uma pessoa muito influente em Esteio, eu falei, puxa, eu queria tanto fazer esta palestra de drag. Você conhece alguém? Ela, claro! O fulano, que é cabeleireiro, o marido dele é drag, ele vai te ajudar. Eu falei, maravilhoso.
maravilhoso, então vamos lá que vai ser essa palestra que eu vou estar lá de drag. E eu fui, ele tinha toda a roupa, peruca, roupa, ele me maquiou, ele me preparou e eu fui com uma capa preta no Hospital Municipal de drag. Eu tenho certeza que ninguém nunca mais esqueceu aquilo, tá? E quando eu fico fazendo isso, o meu cérebro fica dizendo pra mim, não faz. Não faz. Pra que você vai fazer isso? Que é isso? Você vai no hospital falar com a enfermeira vestida de drag queen, com um pandeiro na mão. Eu tenho um negocinho assim que eu canto as minhas músicas assim horrorosamente. Por que você vai fazer isso? Né? Porque ele fica aqui pra mim. Eu fico lá me maquiando, montando. E o tempo inteiro ele tá dizendo não. Porém, quando a gente se cabe, quando a gente diz isso sou eu, é o que eu consigo fazer, é o que eu quero fazer, né? É o que eu posso entregar para essas pessoas. Isso se torna tão genuíno que fica inesquecível. Eu costumo dizer que nas minhas palestras, elas guardam muito mais o meu visual do que as minhas palavras. Eu fiz uma palestra em Teotônia para umas 800 cabeças e montaram um palco no meio, era um ginásio. Só que ao invés de deixar o palco ali, eu olhando para todas as pessoas, me fizeram um palquinho bem quadradinho no meio de 800 mulheres me rodeando. Ou seja, alguém estava vendo à frente e outra atrás, né? E eu tinha que ficar girando feito um peão fazendo aquela palestra, né? Tá, e por acaso, naquele dia, como eu acho também que as pessoas, tudo se organiza, eu fui com um macacão branco. Eu não sei, vocês homens talvez não tenham o que significa isso para uma mulher. Mas eu só levei aquela roupa. Quando eu vi lá o que estava acontecendo e como eu ia estar exposta, eu falei, vou meditar. Porque eu só posso fazer isso agora, nesse momento, porque eu só tinha aquela roupa. E aí, claro, eu fui vestir o macacão e não fechava, porque eu já tava tão nervosa que tive que chamar alguém da plateia pra me ajudar a fechar, que senão ia ter que entrar além de branco aberta. Aí, fiz a tal da palestra, eles cantaram, dançaram, etc e tal. E é uma palestra minha chamada Vocação para Vencer, e ela tem um conteúdo muito legal, tá? E eu me empenho demais para trazer aquele conteúdo. Muito bem. Quando eu voltei uma semana depois, sei lá, 15 dias depois, para fazer uma entrevista na rádio, lá em Teotônia, e tinha algumas pessoas que tinham participado da palestra. E o tema era o que eu falei na palestra, o tema da rádio e tal, era o que eu falei na palestra. E aí, elas começaram, as entrevistadoras, para falar do tema, começaram a falar do quê? Da minha roupa. É claro, da coragem de vestir um macacão branco no meio daquelas pessoas num quadradinho. E aí eu vi, depois daquele dia eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, muito mais do que as nossas palavras, o que pode inspirar as pessoas é a nossa autenticidade de ser quem nós conseguimos ser. E que o que o outro talvez possa nos dizer ali, talvez seja só uma visão do outro. Na realidade, eu costumo dizer que o que o outro pensa no meu respeito não é muito da minha conta, porque quem tá na rede social, além de estar preparada para uma parte que eu digo que é uma parte glamourosa, tem outra parte que não é nem um pouco glamourosa, que é a parte dos haters. Basta você estar lá para estar suscetível aos haters, né? Então, isso que você tá falando, assim, de ser quem você é exclusivo, porque você é assim. E não adianta a gente querer se comparar, e acho que no mundo do empreendedorismo tem muito isso. A gente querer seguir um modelo de alguém de sucesso. Eu acho legal a gente se inspirar em histórias de sucesso. Claro. Sim. Porque elas vão construindo um certo conhecimento. Mas a gente nunca vai conseguir ser exatamente como a outra pessoa é. Até porque cada um tá num momento, né? Eu não posso me comparar com um cara. Eu comecei ontem com alguém que tá fazendo há 10 anos e tem uma estrutura. Não tem como. Porque cada um tá num momento também, né? Também. Essa coisa de ficar se comparando, né? A comparação, ela derruba muitos sonhos. Ela corta muitos sonhos. A comparação. Quando eu começo a olhar muito em cima e aí tá muito distante, eu falo, cara... Quer ver? Eu vou dar um exemplo do meu dia a dia, tá? Lá na igreja tem um outro pastor, que é o Emanuel, e ele é um cara 100% focado no estudo teológico. O bicho é um gênio. Ele é um cara que lê 100 livros por ano. Nossa. Ele se formou no seminário, agora tá fazendo mestrado, tá fazendo pós, ele sabe muito. Ele é um profundo estudioso. Profundo. Ele é muito bom porque ele tem um projeto de vida baseado nisso, tá?
Enfim, o Nerinho tá aqui, conhece ele bem também. Eu sou um cara que... O Nerinho tá prestando atenção no que a gente tá falando até agora ou ele tá ouvindo? Não, ele ficou ouvindo lá pra falar com o Nerinho, tudo certo? Alguém fez alguma Nerinho, pergunta? tá tudo bem, né? Eu não tô acompanhando ao vivo no YouTube, nem sei o que tá acontecendo. Algum comentário? Aí, eu sempre tive uma baixa autoestima, sempre achei que os outros eram melhor. Quando eu também me tornei um pregador na igreja, viu? Quando eu me tornei um pregador na igreja, a minha tendência qual era? Achar assim, ó, cara, ninguém vai querer me ouvir, porque o Emanuel é muito melhor do que eu. Ele sabe muito mais do que eu. Por que as pessoas vão querer ouvir eu, se tem ele? E ele é um grande amigo, um bom... E ele me ajudou muito nessa... Cara, tu tem nem tenta me copiar, porque tu tem o teu jeito de falar e não fica tentando fugir do teu jeito ou me compara, porque não é uma competição, né? É uma competição de quem tá ali falando melhor. Os irmãos da igreja estão lá avaliando, pro Maico nota tal. Não é isso. E isso me ajudou muito a falar assim, cara, por exemplo, às vezes eu tenho que falar de um tema que eu não eu vou estudar, vou dizer, cara, eu vou aonde eu conheço. Se eu querer inventar dentro daquilo ali, eu vou me embananar. Sim. Então eu falo até onde, e hoje eu não tenho problema nenhum com isso. Eu nunca, quando subo lá pra pregar, subo pensando, preciso superar o Emanuel, né? As pessoas têm que perceber que mas foi um trabalho, assim, né? Um trabalho, obviamente, né? Pedindo ajuda de Deus que me ajudasse com isso, mas é uma coisa que eu luto, porque hoje, assim, eu não tenho a mínima vergonha de subir lá, de falar, claro, com humildade, porque eu não tô lá Mas o Emanuel também, como um líder, me ajudou nisso.